Prisco Paraíso já conosco aqui no SBT Meio Dia. Boa tarde, Prisco. Com convidado especial. Sim, Dr. Júlio Marcelino Júnior, que está lançando um livro amanhã, aqui no Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis, Análise Econômica do Acesso à Justiça. Doutor Júlio, satisfação tê-lo aqui. Qual é a abordagem? Olá, boa tarde a você, aos telespectadores. O propósito da obra, que é decorrente de estudos em nível de doutorado, é avaliar e discutir o excesso de ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário brasileiro e também catarinense. Se constata que há um grande volume de ações, em torno aí de 100 milhões de ações, e uma grande dificuldade de assimilação de toda essa demanda por parte da magistratura. O propósito foi avaliar a questão e propor aí algumas medidas de enfrentamento desse problema. Inclusive, o livro merece uma apresentação, um prefácio do ministro catarinense Teori Zavascki, que é, evidentemente, o ministro hoje responsável pela Operação Lava Jato. Uma abordagem interessante também do ministro, né, Marcelino? O ministro Teori, em verdade, foi muito generoso em poder ler o texto, né, e oferecer a sua contribuição através do prefácio. Ele que enfrenta, na verdade, no dia a dia, as consequências desse excesso de demanda judicial, das ações, enfrentando uma cultura conflitiva que se tem no Brasil, e colaborou muito aí com sugestões e contribuições. Porque hoje, em qualquer situação, se entra com uma ação na justiça, daí realmente fica difícil a justiça dar conta, né? Na prática é isso, nós temos uma previsão constitucional de amplo e livre acesso à justiça. Não há restrições para o ingresso e nem é o que se pretende, né? Se imagina que seja salutar que seja dessa forma. Contudo, há consequências nefastas. Quando se previu o acesso amplo e universalizado, se pretendia, de certo modo, também proteger e amparar até os mais necessitados, mais pobres, que, na verdade, pela constatação do livro, são os mais prejudicados com esse excesso de ações. Democratizar o acesso à justiça, né? O que é legítimo, né? Só que, por outro lado, cria essa situação do excesso também, né? Exatamente. Em verdade, o STF, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, já tem evitado esforços com medidas de gestão, com alterações no plano normativo para enfrentar o problema, mas ele é, de fato, complexo e merece aí discussão e a nossa contribuição, se possível. Agora, o doutor Júlio Marcelino, além de advogado, também é o diretor-geral, presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. Nós estamos falando aqui em excesso. Na Junta, o que se enfrenta não é excesso de demandas e de processos, é escassez de recursos, né? A Junta Comercial do Estado é um braço, né, evidentemente, do governo do Estado, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, comandada aí pelo nosso secretário Carlos Chiodini, e, na verdade, trata do controle em relação às empresas, de constituições, de alterações, de baixas, e dá a sua contribuição, no medida do possível, ao lado da Secretaria da Fazenda também, em relação a todas as medidas e iniciativas que possam ser tomadas para a contribuição, para a melhoria e aperfeiçoamento do segmento empresarial catarinense. Hoje o desafio da Junta é justamente desburocratizar e, ao mesmo tempo, digitalizar o processo de atendimento às empresas, não é isso? Não tenha dúvida, eu chego já na Junta Comercial num momento muito favorável, um excelente trabalho que já era desenvolvido pelo presidente anterior, André Basso, que voltado exatamente para isso, para a celeridade, desburocratização, aceleração do trâmite processual para facilitar a vida do empresário, do contabilista, do segmento empresarial como um todo. Doutor Júlio, muito grato pela presença, pela entrevista e parabéns pela obra. Eu que agradeço a oportunidade. Satisfação tê-lo aqui. E uma última informação, Yudiane, logo mais às 14h, o prefeito César Souza Júnior comunica oficialmente que não é candidato mais à reeleição. Vai cuidar da cidade e, com isso, vai deixar claro que não busca a recondução. É uma situação absolutamente inédita. Agora, o que chama a atenção, Yudiane, é o seguinte: o PSD é governo em Florianópolis e em Santa Catarina e corre o risco de não ter candidato aqui na capital. Sim, porque o partido está dividido. Um grupo deseja o quê? Apoiar a ex-deputada Ângela Min já no primeiro turno, com o PSDB de vice, ou seja, o PSD nem na chapa majoritária ficaria. Por outro lado, tem um outro grupo que deseja o lançamento de uma candidatura e, por isso, houve a desincompatibilização do secretário da Educação, Rodolfo Pinto da Luz. Ele sugeria como uma alternativa para o primeiro turno, não chegando
a grande decisão, poderia o PSD e Rodolfo Pinto da Luz apoiar Ângela Amin. Resta saber qual o desfecho disto. Enquanto isso, quem é o favorito na disputa em Florianópolis? É o PMDBista Jean Loureiro, que já tem 7 partidos apoiando a sua candidatura e que ainda está na expectativa, quem sabe, de receber o PSDB, que é a noiva mais cobiçada para a composição da chapa. Agora é aguardar, Diana, a evolução do quadro. Temos também uma candidatura que surge como azarão, Murilo Flores, que seria apoiado pelo PSB, do ex-deputado Paulo Bornhaus. Enfim, a eleição absolutamente aberta em Florianópolis, com favoritismo para o PMDB, mas a decisão do PSDB será decisiva para a perspectiva de Jean Loureiro, que hoje já aparece como favorito. Por isso, muito obrigada. Okay? Obrigada pela entrevista.